Nesta leitura do livro de 2 Samuel, no capítulo 9, lemos do verso 1 ao verso 13, relata o momento em que o rei Davi chama o filho de Jonatas, Mefibosete, à sua presença e restitui as terras que pertenciam a Saul. O livro de Samuel, na Bíblia hebraica, é apenas um livro, mas quando o texto sagrado foi traduzido do hebraico para o grego, devido ao número muito grande de palavras, foi melhor dividir em 2 pergaminhos. Por isso, 1 Samuel e 2 Samuel, mas é apenas um livro. Este livro relata a transição para o sistema de monarquia, porque até então Israel não tinha rei, haviam os juízes. E é interessante que neste livro de Samuel, relata que Samuel foi o único que conseguiu ter 3 ocupações distintas. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e também foi profeta. Samuel só não foi rei, mas foi juiz, sacerdote e foi profeta. E Samuel, ele também teve o privilégio de ungir 2 reis, no caso Saul e também Davi. No livro de Samuel é que aparece a primeira vez a palavra Messias, que significa que no hebraico Messias quer dizer o ungido. E também pela primeira vez aparece o nome de Deus como o Senhor dos Exércitos. Mas lembra nesse texto que Davi, ele lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 20, verso 42. Fala assim: disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos, ambos, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Eles juraram perante o Senhor, sendo que Davi, como era um homem de palavra, ele se empenhou em honrar aquilo que ele tinha tratado. E por isso que no verso 1 do capítulo 9 de 2 Samuel, Davi pergunta, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Então, alguém falou, olha, Ziba é que sabe dessa história. Manda chamar Ziba, e no verso 3, não há alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba fala, olha, tem um filho de Jonatas lá, é um aleijado dos pés. Essa é a referência que ele deu. Nem falou o nome do menino, só falou os defeitos. Tem pessoa que é assim, né? Ela gosta de falar dos defeitos das pessoas. Mefibosete tinha suas virtudes, era da família real, mas a única coisa que interessava era denegrir a imagem dele. É aleijado, tem problema nos pés. Tem pessoas que dificilmente vão falar para os outros as suas virtudes, mas os seus defeitos, elas vão ter pressa de contar para os outros. Rapidamente, olha, essa pessoa é assim, está precisando ser assim? Não, essa pessoa é assim, assim, assim. Para contar os seus defeitos, elas são ligeiras, mas as suas virtudes, elas ignoram. Ziba era assim, mau caráter mesmo, porque ele não tinha interesse em que Mefibosete, que era o herdeiro de Saul, fosse o dono das terras, porque ele estava no comando. Então a pessoa, quando quer estar no comando, denigre a outra para ela se aparecer, para ela poder estar no comando. Então ele queria continuar no comando das terras de Saul, mas Davi não. O mérito não era de Ziba, o mérito era de Mefibosete. Então por isso ele tenta denegrir a imagem de Mefibosete, falando apenas dos seus defeitos. Mas Davi, um homem sábio e maduro, não quis saber de fofoca. E o verso 7 ele fala, manda chamar o Mefibosete. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, falando para Mefibosete, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Olha que privilégio. E é interessante que o próprio Mefibosete estava com a sua autoestima lá embaixo, porque ele fala, quem é o teu servo para olhares para um cão morto? Olha só, ele não se comparava apenas a um cão, a um cachorro, ele se comparava a um cachorro morto. Um cachorro morto serve para quê? Para que serve um cachorro morto? Só para enterrar, mais nada. Então, olha como é que ele se sentiu inútil por ser uma pessoa deficiente física. Mas Davi não se importou com isso. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul, toda a casa de Saul, dê ao filho do seu senhor. No caso, Mefibosete, o senhor Saul. Disse-lhe Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o teu servo assim fará. E aí o texto fala, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um
dos filhos do rei. Ele era neto de Saul. E agora Davi traz ele para sentar à mesa com ele. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Você conhece a história de Mefibosete? Quem era Mefibosete? Neto de Saul, filho de Jonatas, grande amigão de Davi. Observe, Saul era o rei, Jonatas era um príncipe. E Mefibosete, filho do príncipe, um sucessor, possível herdeiro ao trono. Mas aconteceu a morte de Saul. Na batalha morreu Saul e morreu Jonatas. Quando isso aconteceu, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Então, uma criança, imagine, ele até os 5 anos, criado no palácio, com todo conforto. O rei era seu avô, seu pai era um príncipe, ele tinha tudo em termos materiais. Então vem a notícia, Saul morreu, Jonatas morreu também, e Davi já tinha sido ungido rei. Ele foi ungido algumas vezes, mas ele tinha sido a primeira. Então Davi já seria coroado rei. Então, naquele momento, Mefibosete perde tudo. Mas tem um detalhe, Mefibosete não nasceu aleijado. Sabia disso? Ele nasceu aleijado, não. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Quero mostrar uma coisa importante para você. No dia em que recebeu a notícia, a ama resolveu fugir com Mefibosete. Por quê? Era normal naquele tempo, quando um rei era derrotado, aquele que ia tomar o lugar dele no trono, matava toda a família para não ter herdeiros, não ter descendentes, para não ter ninguém que viesse reivindicar o trono ou se vingar depois. Então, ao saber que morreu na batalha, a ama, com medo de que matasse também Mefibosete, um menino de 5 anos, ela então resolveu fugir com ele. Mas olha 2 Samuel capítulo 4, verso de número 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Você tem ideia do drama daquela criança? Num só dia, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu o palácio e agora perde a sua capacidade física de locomoção, porque naquela queda violenta fica aleijado. Leva um tombo e fica aleijado. Um acidente. Então, às vezes, ouvimos de pessoas que por causa do acidente não puderam mais andar, não puderam mais enxergar, não puderam mais ter uma vida normal, e ali foi um acidente. De uma hora para outra, o destino daquela criança, o seu futuro, foi totalmente transformado. Perdeu tudo, inclusive a autoestima, porque ele tinha uma visão depreciativa de si mesmo, ao dizer, eu sou um cachorro morto. Mas Davi, ao encontrar com aquele jovem, que tinha sua dificuldade de andar, sua dificuldade de locomoção, suas pernas aleijadas, ele não viu os defeitos de Mefibosete. Davi, ao olhar para Mefibosete, a única coisa que ele via era a aliança que ele tinha com Jonatas, com o pai dele. Então aquela aliança era mais importante do que os defeitos de Mefibosete. E é interessante que Deus olha para os nossos defeitos, mas ele não se importa com os nossos defeitos, porque ele olha primeiramente com a aliança que ele fez com Cristo na cruz do Calvário. E esta aliança que ele fez com Cristo é que realmente está na sua visão, e não os nossos defeitos. Assim como Jonatas, como Davi, não via os defeitos de Mefibosete, mas sim a aliança que ele tinha com Jonatas. E é interessante que ele sofreu aquela queda. Isso não importou. Mesmo assim, o rei o chamou para a mesa. Irmãos, o rei te chama para a mesa, mesmo que você tenha sofrido uma queda na sua vida. Ele não quer você na queda, ele quer você firme e em pé. Então, mesmo após a queda, o rei te chama para estar à mesa com ele. Davi honrou Jonatas, trazendo seu filho para a mesa e ali comeu com ele. É interessante que Mefibosete não foi curado, mas ele foi aceito. Assim somos nós. Nós não somos perfeitos. Continuamos com nossos defeitos. E Deus vai nos aperfeiçoando, santificando nossa vida. O mais importante não é sermos perfeitos, é sermos aceitos.
porque perfeito ninguém vai conseguir ser, mas aceito é nossa maior necessidade. Ali, ele o aceitou com os seus defeitos. Jesus me aceitou com meus defeitos, aceitou você com os seus defeitos. Agora, ele fala para nós virmos, mas não ficarmos do mesmo jeito. Se alguém fala, bom, Deus me aceita como eu sou, então eu posso ir ficar como eu sou. Não, Deus te aceita como você é, desde que você permita que Ele transforme a sua vida, que Ele mude o seu caráter, mude a sua mente. Uma vida de transformação no poder do nome de Jesus. E nós fomos aceitos pela graça de Deus. Paulo orou e falou, tira o espinho da carne. Ele falou, a minha graça te basta. A graça de Cristo basta para cada um de nós. Mesmo com a atuação de Ziba, denegrindo a imagem dele. Então há pessoas que querem denegrir a imagem dos outros, manchar a imagem, e muitas vezes por interesse. Ali Ziba tinha interesse em continuar dominando as terras, desfrutando. Ziba cita os defeitos. Irmãos, quem gosta de acusar é o diabo. Quando você vê uma pessoa apontando o defeito do outro, não é o Espírito Santo que está usando essa pessoa. É o diabo, porque ele é acusador. Ele adora apontar o defeito dos outros. E aí, outro texto, Ziba até mente, porque ele fala que Mefibosete queria tomar o trono de Davi. Olha só. Agora, por que Davi não matou Mefibosete? Como eu disse, era costume naquele tempo. Mata todos os descendentes para que ele fosse legítimo na coroa. Davi não matou Mefibosete porque ele sabia que quem colocou ele no trono foi Deus. Se Deus colocou ele no trono, Mefibosete não iria tirá-lo do trono. Onde Deus te coloca, o diabo não tira você. Por mais que ele trabalhe, articule, mas o Senhor é contigo. E Davi confiava em Deus. E Davi coloca Mefibosete na mesa com o rei. E na mesa com o rei, os pés dele não apareciam, né? Estava embaixo da mesa. Irmãos, quando nós estamos na mesa da graça, não aparecem os nossos defeitos. Que estamos na graça de Deus. Ele está preocupado com o que nós somos. Ele está interessado no que ele vai nos transformar. Em homens e mulheres de Deus, de fé, santificados no sangue de Jesus. Que bênção para Mefibosete. Saiu de Lodebar, quer dizer, terra seca, árida, da sequidão, e foi para o palácio. Nós temos que observar alguns detalhes muito importantes na história de Mefibosete. Porque Mefibosete, aquela queda causou fraturas nos seus pés, um trauma, e que foi na sua infância. Uma pessoa pode experimentar alguns traumas na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ou após um casamento, ou após um parto, ao criar seus filhos, um trauma na sua vida profissional, numa empresa que a pessoa trabalhou, um trauma na escola, na rua, na vizinhança. Então, nós podemos ver situações traumatizantes, porque temos experiências em nossas vidas que nos produziram alegrias e outras que produziram tristezas. E muitas vezes criam marcas em nós. E a marca, ela pode cicatrizar ou não, porque enquanto não cicatriza, está doendo. Mas tem marcas que, mesmo cicatrizadas, podem doer. Imagine, uma pessoa discutiu com a outra puxou uma faca e feriu o braço da outra. Aí chegou alguém, separou a briga, acabou. Aquele corte, vai fazer o curativo, depois vai fechar e vai cicatrizar. Duas coisas podem acontecer. A primeira, aquela pessoa nem lembrar que tem cicatriz no braço. Tem cicatriz no nosso corpo, no nosso pé, que a gente nem lembra que tem. Só se olhar, se nem lembra. Mas a segunda coisa que pode acontecer é aquela pessoa sempre que olhar para aquela cicatriz, ver aquele ódio, aquele desejo de vingança por causa daquela situação. Porque lembra daquela situação? O braço não está doendo mais, mas o coração dói. E muitas vezes as pessoas deixam marcas em nossas vidas, na infância, na adolescência, e às vezes traumatiza coisas que nós carregamos na nossa alma e que mudam o nosso ritmo. Nós estávamos no ritmo, mas depois daquela experiência, daquele trauma, nós passamos a ter alguns comportamentos que não tínhamos, alguns sentimentos ruins que nós não tínhamos, mas vieram naquela experiência. Então, aquela pessoa pode ser traumatizada na infância. Mas eu fico pensando na ama que derrubou Mefibosete. Pode ser que ela cuidava dele desde bebê. Aquela criança que ela viu engatinhar. Ela viu dar os primeiros passinhos. Ela viu correr pelo jardim do palácio. Eu fico imaginando aquela ama
ver Mefibosete na rua, aleijado, sem poder andar como ele andava quando criança. Ela olhar e pensar que ela teve culpa naquilo, que ela foi culpada daquele trauma, que um descuido da sua parte, mesmo sem querer, bem intencionada, querendo fugir, mas o seu descuido levou à desgraça daquela criança, levou uma criança tão sofrida com as perdas, criou uma tragédia maior. Imagina a dor daquela mulher ao ver Mefibosete na rua e lembrar que ela teve parte naquilo, que ela teve culpa naquilo. A dor de causar traumas nos outros. Você já causou trauma em alguém? Já causou trauma na infância de alguém? Já causou trauma na adolescência de alguém? Você já causou trauma na vida de alguém? Isso dói no seu coração, porque há pessoas que traumatizam os outros, deixam marcas na vida dos outros, mas elas não estão nem aí, porque vê os outros como coisas, como objetos, não como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, não como pessoas que têm seus sentimentos. Você já causou trauma em alguém? E a pergunta também é, alguém já te traumatizou? Quem traumatizou você na infância? Quem traumatizou você na adolescência? Quem trouxe traumas ruins para a sua vida? Que te prejudicou, te afetou, mudou o seu modo de sentir, de pensar, desvirtuou? Este é um caso em que a pessoa machucou a outra, foi sem querer. Ela não jogou a criança no chão, talvez tropeçou na sua pressa de fugir. Então há pessoas que machucam os outros sem querer. Há outros que machucam bem intencionados. Ela não queria prejudicar, ela estava bem intencionada, mas mesmo assim prejudicou. Então se alguém traumatizou você, não importa se foi bem intencionado ou mal intencionado, se foi por querer ou sem querer, o grande problema, a grande questão é que as marcas da infância, da adolescência, as marcas da vida nos afetam ao longo da nossa vida. E eu quero dizer 3 coisas sobre isso. Primeiro, você não tem culpa pelas marcas que os outros deixaram em você. Você não tem culpa, principalmente se tu era criança. Criança não tem como se defender, criança é indefeso. Se você era criança, tem como se defender, você não tem culpa. E muitas vezes, experiência da infância, a criança sofre um espancamento, um abuso, uma violência, um desrespeito, o que seja. Ela, muitas vezes, se sente culpada por aquilo, ou por permitir, ou por não que não reagiu, mas ela traz aquele trauma, e a culpa junto com o trauma. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, em nome de Jesus, você não tem culpa pelas marcas que deixaram em você. Não assuma essa culpa, não é sua. Segundo, existem marcas, existem traumas em nossas vidas, nossa alma, que estão lá marcados, que só Jesus pode curar. A pessoa pode procurar um psicólogo, pode procurar um analista, ela pode ir onde ela quiser, ela tem liberdade, mas existem marcas da alma que só Jesus tem poder para curar. Jesus estava numa casa, de repente abriu o telhado, desceu um aleijado, ele curou aquele aleijado. Ele chegou no tanque de Betesda, tinha lá um aleijado, ele curou aquele aleijado, ele voltou a andar. Na sinagoga tinha um homem que tinha a mão aleijada, a mão mirrada, ressequida, ele curou aquela mão aleijada. E os apóstolos também, entrando no templo para orar na porta formosa, aquele aleijado pediu uma esmola. Eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem saltou, pulando e andando, porque o poder de Jesus atuou na vida dele. Agora preste atenção, você não tem culpa pelas marcas que deixaram em você, mas você é responsável pela busca da cura. Você é responsável pela busca da cura. E Jesus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então Jesus pergunta hoje para você, o que você quer que eu faça? Você tem que dizer, Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu trauma. Mas qual é o trauma que Jesus quer curar na sua vida hoje? Como é que você pode saber se Jesus quer te curar hoje? Como é que você pode saber isso? Eu vou dizer para você, esse é o caminho. Você está ouvindo essa pregação. Ao ouvir essa pregação, o Espírito Santo levou você, através da sua memória, ao seu passado. Há algo que o Espírito Santo te mostrou. Se o Espírito Santo te mostrou, é porque Ele quer curar você hoje. Se Ele te mostrou, é porque Ele quer curar. Mas se Ele mostrou para você, na sua infância, na sua adolescência, um momento em que alguém prejudicou você. Você é uma experiência causada por outro, causada até por você mesmo. Mas aquilo te machucou. Você está trazendo isso na tua alma.
Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Jesus vai tirar da tua alma hoje isso. E vai cicatrizar e vai acabar em nome de Jesus. Você crê nisso? Então fique de pé.